Agora eu vou falar para vocês por que nós estamos vendo uma ascensão grandiosa e explícita entre artistas, entre movimentos culturais, nas plataformas, em séries do satanismo. Napoleão Hill escreveu um livro aonde ele diz ter entrevistado o diabo. Ele entrevistou um fragmento da mente total do diabo, que seria o quê? A mente funcional da polaridade obscura. O diabo seria o anjo caído, o anjo que governa a terra. Então ele está na materialidade, está na polaridade obscura. Deus é da transcendência, ele está onde? Na polaridade de luz, porque a luz é transcendência. Então o que acontece? Os homens falam de Deus, louvam a Deus, falam de Jesus, falam de Deus, mas não vivem as leis de Deus. Quando você vai analisar a sua própria vida e a vida dos outros, você vai ver que são poucas as pessoas que perdoam 77 vezes 7 vezes, que dão a outra face, que amam o inimigo, que conhece a si mesmo. A maioria das pessoas está ocupada em julgar e analisar o outro, mas não se conhece. Quase sempre aquilo que você julga no outro está em você mesmo. Porque a vida é espelho. Você só vê no outro aquilo que está em você. Então você curando em você o que está incomodando no outro, o outro deixa de te incomodar. Porque aquilo some da sua vida. Então, o que aconteceu? O que o diabo disse para Napoleão Hill? O diabo diz para Napoleão Hill que ele domina 93%, 98% da humanidade. E que apenas 3% da humanidade, de fato, vive as leis de Deus na prática. Então, ele está reclamando da humanidade a supremacia. Ele quer a mesma visibilidade que os homens deram até hoje a Deus, praticando as leis de Satanás. Então, o que acontece? Você quer fazer sucesso, aí você puxa o tapete do outro. Isso não é crístico, nem é de luz, nem é de Deus. Você quer conquistar alguma coisa, aí você mente, você engana. Isso não é da polaridade. Isso não é de luz. Então você não está vivendo de fato as leis de Deus da polaridade de luz. Você está vivendo na lei obscura, satânica, que é eu posso fazer o que eu quiser independente do outro. Eu posso castigar, eu posso punir, eu posso mandar, eu posso enganar, eu posso... Isso é satânico. Eu posso tudo, eu posso atropelar o outro, eu posso destruir o outro. Eu sou a soberania, eu posso fazer o que eu quiser, mas o outro não. Então a gente vai ver um provérbio que fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque é muito difícil os homens de poder admitirem, repararem e corrigirem seus erros. Eles vivem, o poder vive castigando, punindo cada mínima coisa que os homens que são servidores do poder fazem, mas quando estão errados não aceitam nenhuma forma de correção nem de punição. É por isso que existe o provérbio de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha que um rico entrar no céu. Então, o trabalho de transformação dos homens de poder é necessário para quê? Para que todos tenham direito à transcendência, à evolução e passar para o novo estágio da Terra.
Então é importante entender que o satanismo está em evidência. Por quê? Porque os homens praticaram durante milhares de anos o satanismo falando de Deus. Falando que é cristão, falando que é católico, falando que é evangélico, falando que vive uma espiritualidade, que a espiritualidade é da polaridade de luz, mas agindo dentro das leis satânicas, que é sou eu primeiro, eu que mando, eu tô certo, a verdade é minha, sem flexibilidade, sem aceitação, sem correção e sem purificação do modo operandi de fazer a gestão da vida. Então, conforme os homens passam uma eternidade agindo dentro das leis satânicas, mas falando de Deus, então Satã resolve dominar os homens para que eles comecem a falar dele. Então ele fica visível. Então os homens começam a falar dele, a cultuá-lo e de fato a viver as suas leis. É por isso que nós estamos vendo uma grande ascensão do satanismo. Porque Satã reclamou a sua autoridade sobre os homens porque os homens vivem na sua lei e não na lei de Deus. É simples assim. Tudo é inteligente. A força obscura é inteligência, a força da matéria. A matéria é obscura, a luz é transcendência. Então, o que você faz? Você transcende o que está de negativo dentro do obscuro. Você pode continuar sendo materialista, você pode continuar sendo mais ligado à terra, ao dinheiro, ao poder. Mas é preciso de haver uma transcendência no modo operandi de lidar com a matéria, de lidar com os homens. Para quê? Para que a sua vida não seja atingida e você não seja apagado. Por quê? Porque você sobrecarregou a negatividade, agindo contra as pessoas, agindo fora dos valores de equilíbrio com relação ao outro. Então é preciso validar a criação de Deus, estando seja em qual for polaridade. É preciso que os homens entendam isso. Você pode ser um materialista e ter Deus. Isso dará para você o quê? Equilíbrio. Isso te colocará o seu cálice terá luz. E isso vai te dar equilíbrio para lidar com a matéria, para viver o poder. Então você vai dormir melhor, então você vai ter menos doença, então você vai ter menos inimigos, então você vai viver com muito mais sabedoria. A matéria, o lado obscuro. E quando você está na luz, você tem que entender a matéria, entender a obscuridade não como mal, não como algo a se combater, mas algo a neutralizar, algo a iluminar, algo a ser analisado e transcendido, não combatido. Porque o combate é o quê? A lei de atração e repulsão. Quando você combate, você atrai para você exatamente aquilo que você está repudiando. Você se torna aquilo que você está repudiando. Porque você atrai o que você está repudiando. Então, toda vez que você entra em combate, seja por o que for a bandeira que você está levantando, você atrai exatamente aquilo que você rejeita. Então, você está dizendo que aquele homem, ele mata, ele devasta a natureza, ele usa, e você começa a matar por isso, e você começa a destruir por isso, e você começa a
corromper pessoas em nome disso, pronto, você tá igual. Aí só tem polaridade obscura. Aí vem uma fenomenologia, encarna no homem que gera guerra e mata, encarna num vírus que vem e mata todo mundo para fazer a purificação. Esse é o funcionamento da Terra, os homens querendo ou não. Gratidão.